Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 20, e vamos ler os versículos 19 a 31. Esta história, esse parágrafo da Bíblia, nos fala de São Tomé, que é conhecido como aquele que só vê, só crê se ele ver, né? Ele tem que ver para crer. Então, quando a gente fala, costuma dizer, nós temos que ver para crer. Então, a gente fala assim, eu sou igual São Tomé. Ele, de fato, quando Jesus se apresentou para os apóstolos, depois de ressuscitado, ele ah, encontrou lá com os apóstolos, mas o Tomé não estava naquela primeira reunião. E o Tomé, ele, ao ouvir o testemunho dos outros, dizendo que tinham visto Jesus ressuscitado, ele não quis acreditar. Ele falou que só acreditaria se ele o visse pessoalmente e se ele tocasse com os seus dedos nas marcas dos cravos que quando Jesus foi pregado na cruz e do lado de Jesus que foi perfurado por uma lança quando Jesus estava lá. Então, na semana seguinte, Jesus apareceu novamente para, para eles. Tomé estava presente dessa vez. E Jesus, então, deu para Tomé a oportunidade de vê-lo, de tocá-lo. E Jesus, então, falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E essa advertência de Jesus, esse apelo que Jesus fez para Tomé, pode ser apropriado por nós também, porque, assim como ele, também nós não devemos ser incrédulos, mas crentes. E aqui nesse parágrafo de João, capítulo 20, 19 a 31, a gente pode encontrar pelo menos três boas razões para se tornar um crente. Então vamos ler aqui esse trecho e depois nós damos continuidade. João 20, 19 a 31 diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, por esta história sobre Tomé e as palavras que o Senhor disse para ele,
que não deveria ser incrédulo, mas crente, que nós também possamos ser crentes em Ti, possamos confiar no Teu amor, acreditar que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, depois de ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por essa tão grande salvação. Que agora, Senhor, que estamos lendo a Tua palavra e meditando sobre isso, Tu possas nos abençoar, nos ajudar a entender e a aplicar em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo e assistindo esta mensagem, que o Senhor possa tocar também em seus corações e que Tu possas também ajudá-los em qualquer dificuldade, Senhor, que estejam enfrentando, e ajuda o Senhor a descobrir e caminhar no caminho que o Senhor tem preparado para cada um. Nós te agradecemos, pedindo e agradecendo a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja crente, é esta a mensagem que Jesus disse para Tomé. E é interessante também que ele disse que aqueles que não vissem e crescem seriam mais bem-aventurados do que Tomé, seriam mais felizes, não é? E nós podemos nos incluir, se nós cremos em Jesus, nós somos desses que não vimos, eu pelo menos não vi Jesus, mas eu creio nele. E se você também crê, então você, como eu, é bem-aventurado, mais ainda do que Tomé, que teve a oportunidade de ver e tocar em Jesus. Aqui, então, como eu dizia, nós podemos encontrar pelo menos 3 boas razões para ser um crente. A primeira boa razão que nós encontramos está nos versículos 19 a 23, que é bom ser um crente, é importante ser um crente, porque o crente ele tem poder. Esta é uma boa razão para se tornar um crente, porque o crente ele tem poder. Aqui nos versículos 19 a 23, a gente lê que ao cair da tarde daquele dia, esse dia que ele está se referindo é o mesmo em que Maria Madalena e as outras mulheres foram ao túmulo e depois o túmulo estava aberto, não viram o corpo de Jesus. Então esse dia começou muito cedo, antes de amanhecer, antes de sair o sol, bem de madrugada, e até agora, então, estavam ainda se desenrolando ali esses acontecimentos. Os discípulos, principalmente aquele grupo especial de discípulos, que eram os 12 apóstolos, menos o Judas Iscariotes, que tinha se desviado, eles estavam reunidos, porque estavam falando sobre tudo aquilo que aconteceu naquele dia, e que Pedro e João tinham ido ao túmulo, e as mulheres disseram que o túmulo estava vazio e tudo aquilo que aconteceu. E então, nesse momento, que ali já estava no cair da tarde daquele dia, e Jesus, e lembrando que era o primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo, eles estavam lá com as portas trancadas, com medo dos judeus, porque os judeus estavam provavelmente querendo descobrir onde eles estavam para prendê-los também. E foi nesse momento então que Jesus apareceu. E Jesus entrou lá sem precisar bater na porta. Ele entrou, a porta estava trancada, mas isso não impediu que Jesus entrasse. Isso nos mostra que Jesus tinha um corpo privilegiado naquele momento. E então ele disse: paz seja convosco, é isso que diz o texto. E aí ele mostrou as mãos e o lado. É interessante porque Jesus fez questão de mostrar, fez questão de apontar ali que era ele mesmo, né? Estavam perfuradas ali as suas mãos pelos cravos, eu acho que cicatrizado já, né? E também o lado onde a lança tinha entrado quando o soldado, para certificar-se de que ele estava morto, tinha furado Jesus. E aí Jesus disse para eles: paz seja convosco, outra vez, e ele disse: assim como o Pai me enviou, assim eu envio vocês também. E ele, falando isso, ele assoprou sobre eles. Isso é muito interessante também, porque ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E ele diz uma coisa aqui
parece bem polêmica, porque ele diz que se eles perdoarem os pecados de alguém, esses pecados seriam perdoados. Mas se eles retivessem esse pecado, então eles seriam retidos, os pecados seriam retidos. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é isso que aconteceu. Então, nesse cenário, pelo fato dele ter soprado sobre eles e eles recebido o Espírito Santo, parece que foi uma prévia do que ia acontecer no dia de Pentecoste, quando todos que estavam reunidos naquele momento, no dia de Pentecostes, que eram 120 discípulos, então não eram só os 12 naquele outro momento, mas eram mais pessoas, e que a gente considera que aquilo foi a inauguração da igreja, que foram os primeiros 5.000 convertidos ali. Então, esse aqui foi uma prévia. Jesus, de maneira privilegiada, já estava dando ali, dando de presente, dando esse dom para eles, que era o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá poder. Então, ele já mencionou ali um grande poder. Eles tinham poder para perdoar pecados. Se eles perdoassem os pecados de alguém, seriam perdoados. Se eles decidissem não perdoar, esses pecados seriam retidos. Mas como assim, né? Como é que homens podem perdoar pecados? Então, a gente pode, analisando ali o contexto da palavra de Deus, olhando em outros lugares na Bíblia, a gente pode ver que sempre quando alguém estava doente, né, coxo, cego, alguma coisa assim, eles sempre atribuíam esse fato, a doença da pessoa, a situação da pessoa de vulnerabilidade, de deficiência, eles sempre atribuíam isso ao pecado. E até tem um momento quando Jesus cura aquele cego de nascença, e eles falam, mas quem que pecou? Foi ele ou seus pais? Porque ele é cego de nascença, né? Como que ele poderia ter pecado? E Jesus disse, olha, nem ele, nem os pais, mas isso é para que ele é assim para que a glória de Deus seja manifestada, e aí ele curou aquele cego de nascença. Mas tem outras situações em que Jesus cura as pessoas e ele fala, os seus pecados estão perdoados. Lembram-se daqueles 4 que desceram um paralítico pelo teto, né? Eles tentaram entrar na casa, não conseguiram, então eles cavaram um buraco no teto e desceram ali numa maca aquele homem, e Jesus, antes de curá-lo, ele disse, os seus pecados estão perdoados, e causou um monte de alvoroço ali. Então Jesus estava afirmando que a paralisia dele era por causa do pecado, sim. E quando ele curou aquele outro homem que estava na tanque de Siloé, no tanque de Betesda, ele também, depois de curá-lo, aquele que ficava esperando lá que descia um anjo e agitava as águas e as pessoas entravam na água para serem curadas, e Jesus disse, olha, é mais ou menos dessa forma, né, tentando trazer para a nossa linguagem de hoje, mais ou menos Jesus disse, você não precisa disso, levanta e toma o seu leito e anda, né, e vai para sua casa. Então, aquilo também causou um alvoroço, porque era um dia de sábado, Jesus foi questionado sobre isso, aquele homem foi questionado sobre isso, e ele, quando Jesus o encontrou no templo outra vez, Jesus disse para ele: olha, não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, tem uma certa verdade nisso, que a doença, a invalidez, a deficiência física e todas essas coisas são resultado de pecado. A gente sabe disso porque quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, e quando Deus falou com Adão, ele disse: olha, você não pode, você pode comer de tudo que tem no jardim, mas daquela fruta, daquela árvore que está no meio do jardim, não pode, porque no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Então, a gente sabe que a morte é em consequência do pecado. E a doença, né, as doenças são uma espécie de morte. Por isso que eu estou, uma parte da morte nossa, né? Então, é por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, dizendo isso, né, que eles tinham poder para perdoar pecados, ele poderia estar dizendo que eles tinham poder para curar
as pessoas, porque curando os pecados, pelo menos aqueles pecados que levaram a pessoa a ficar daquele jeito, estavam sendo perdoados naquele momento. Eu creio que é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, porque a gente sabe que quando a gente fala da totalidade dos nossos pecados, e para que a gente não vá para o inferno, mas para o céu, o perdão desses pecados foi quando Jesus morreu na cruz por nós. Então não precisa alguém perdoar nossos pecados para irmos para o céu, a não ser o próprio Senhor Jesus. Quando cremos nele, isto sim. Mas estamos aqui na terra, mesmo que tenhamos a certeza da salvação, pelo fato de Jesus ter nos garantido a entrada nos céus, ainda assim continuamos pecadores e os nossos pecados têm consequência. Inclusive falávamos hoje de manhã sobre isso na escola dominical. Então, Pedro, João, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Tomé e todos aqueles outros discípulos lá, aqueles apóstolos, Deus deu para eles um poder que provavelmente não deu para os demais, a não ser para o apóstolo Paulo depois, porque Paulo, como ele mesmo diz, era um nascido fora do tempo. Então acreditamos que Paulo ele tem entrado no lugar de Judas Iscariotes entre os 12, apesar da escolha de Matias. Então todas essas coisas aí são interessantes, né? Muitas histórias, mas eu queria enfatizar essa história, esta questão aí de perdoar pecados. A gente vê no livro de Atos que Pedro, ele cura aquele coxo também, foi o primeiro milagre que Pedro fez assim de curar alguém daquele jeito. Acho que até ele ficou meio assustado, né? Quando ele curou aquele coxo na Porta Formosa. E, e depois Pedro também fez muitos outros milagres. Ele curou o Enéas, por exemplo, lá em Jope. Ele ressuscitou a Tabita, acho que era Tabita o nome dela, aquela viúva que tinha falecido. Ele a ressuscitou. Ele então a gente vê isso no livro de Atos, e fora isso, a gente não vê nenhum outro fazendo curas assim. Fala de sinais e outras coisas, mas desta forma a gente não vê. A não ser Paulo, que também curou coxos. Paulo ressuscitou também o Eutico, que caiu da janela quando ele estava pregando. E Paulo, então, ele fazia também, ele expulsou demônios, ele fazia tudo isso. Então, eu creio que quando Jesus diz que eles tinham poder para perdoar pecados, eu acho que era a isso que Jesus estava se referindo. De fato, o Espírito Santo, então, é que dá esse poder, e nós, embora não tenhamos o mesmo poder de Pedro, de Paulo, como até outros discípulos também não tinham esse poder, mas nós temos sim poder quando temos o Espírito Santo. E nós também podemos receber o Espírito Santo, como diz lá em Lucas 11:13, que se nós pedirmos a Deus, pedimos com insistência, ele nos dará também o Espírito Santo, porque ele é como um pai para nós. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, se nós pedirmos. Então, pedimos com fé, pedimos insistentemente, confessando os nossos pecados, ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá poder. A gente vê, por exemplo, em Zacarias 4:6, quando o profeta estava falando pelo Espírito Santo a Zorobabel, que era um descendente de Davi, que se tornou líder depois do cativeiro de Babilônia, ele disse essas palavras: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, dizendo que ele ia vencer, não ia precisar fazer guerras como Davi fez, como os outros reis tinham que fazer, mas no caso de Zorobabel, eram já outros tempos. E Deus disse para ele naquele momento que ele ia vencer não por lutar como os outros reis, mas pelo meu espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus que ele ia vencer. Atos 1:8, um versículo também que nós decoramos, e é muito bom decorar esse versículo. Se você não decorou ainda, eu aconselho que você o faça,
porque ali diz que nós, diz aos discípulos, mas nós podemos nos considerar também discípulos de Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder vai nos tornar melhores testemunhas. Então, poder para nós testemunharmos de Jesus. Efésios 3,16 também diz que Paulo está orando pelos efésios para que eles recebam, sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Eu acho que ele está se referindo a aquele poder de não pecar, aquele poder de ficar fiel, de perseverar no Senhor, aquele poder que está dentro de nós, porque o Espírito habita em nós. E em 2 Timóteo 1,7 também diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele nos dá poder para nós enfrentarmos todas as coisas que as pessoas comuns poderiam derrubar essas pessoas, mas aquele que é crente verdadeiro, aquele que crê em Jesus e tem o Espírito Santo, ele tem esse poder. Então, é um bom motivo, é uma boa razão para ser um crente. Segunda razão que a gente encontra aqui nesse parágrafo, que é uma boa razão para se tornar um crente, é que um crente ele é bem-aventurado. Essa ideia a gente encontra ali nos versículos 24 ao 29, porque aí então já fala que quando Tomé não estava no primeiro encontro, mas na semana seguinte ele estava, e aí então ele teve a oportunidade de ver e tocar em Jesus. Jesus disse para ele: não seja incrédulo, mas seja crente. E aí então Tomé ele reconhece que era mesmo Jesus e ele chama Jesus de Deus, né? Ele diz Senhor meu e Deus meu, e ele provavelmente se prostra ali diante de Jesus. E Jesus diz para ele: olha, porque você me viu, você creu? É mais ou menos um certo sarcasmo ali, né? Você teve que me ver para crer, né? Mas mais bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Aqueles que não precisavam ter esta confirmação que Tomé estava exigindo. Mas o importante é que Tomé creu, né? Isso é importante. Mas eu acho que ele aprendeu uma boa lição ali. Então, mas eu queria enfatizar essas palavras de Jesus, que ele disse que quem crê é bem-aventurado. Então, um crente, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado, a gente poderia dizer feliz, né? A pessoa que tem sucesso, a pessoa que consegue prosperar, que tudo que ele faz, então, é bem sucedido, essa pessoa é feliz, é bem-aventurado. Então, Jesus disse que quem crê, vendo ou não, é bem-aventurado. E então, isso acontece mesmo, porque quando eu era um testemunho meu, quando eu estava novo na igreja, quando eu estava começando na igreja, a gente sempre tinha aquelas festas, né, aquelas reuniões que a gente fazia, comemorações e acampamentos e tudo. E para mim era uma grande alegria. Quando eu me converti, eu experimentei eu compartilhei com a Vilma, a minha esposa, dizendo que, olha, eu achava que a felicidade não existia, mas agora estou vendo que ela existe sim, e que ela é real e não é como a gente costumava pensar que ela dura pouco, né? Ela é uma felicidade duradoura mesmo. E eu estou encontrando isso, né? Aqui na igreja, né? Crendo em Jesus. Isso eu tinha cerca de 20 anos de idade, a minha esposa 24 anos, e agora eu tenho 59 e ainda continuo do mesmo jeito, pensando a mesma coisa. Então, naqueles encontros, né, que tinha ali no começo, uma vez o Oswaldo Polo, que com a sua esposa Virgínia e os dois filhos, Daniel e Davi, eles auxiliavam ali o pastor Alden no ministério, eles estavam como missionários aqui em Rio Preto,
E um dia, numa daquelas festas nossas, Guaraná, Fanta e Coca-Cola e todos aqueles bolos, né? Aqueles a gente chamava de junta-panela, cada um trazia uma coisa, né? E a gente estava lá, todos se divertindo, e ele se levantou no meio da festa e disse: Olha, e depois dizem que crente não se diverte, né? Crente não é feliz. Ele falou: Olha aqui, a gente tem, não precisa de bebida alcoólica, não precisa de nem música, não tinha, né, aquele som alto, não tinha nada, não precisava de nada daquilo. A gente ficava ali contando piadas e piadas saudáveis, né? E conversando, brincando. E ele era muito animado com essas coisas. E aquilo me impressionou. E eu disse: realmente, né? É muito bom ser um crente, né? Estar aqui. Somos bem-aventurados, somos felizes. Mas a bem-aventurança também, ela significa você ter sucesso naquilo que você faz, nos seus empreendimentos. E Deus disse para Josué, disse isso para ele desde o começo ali, lá quando eles estavam, o Josué ele foi o sucessor de Moisés, depois que Moisés morreu, ele que liderou o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, mas tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei, não te desvies da lei, não cesses de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, e aí você então vai prosperar, você vai fazer prosperar o teu caminho e será bem sucedido. De fato, Josué obedeceu esse mandamento e ele, com certeza, não cessou de falar nem de meditar no livro da lei, e ele realmente prosperou. Logo ali no começo, Deus fez o Rio Jordão parar as águas para que eles pudessem passar, e era um momento em que o rio estava muito cheio, época de enchentes, e toda a história, né, de Josué é uma história de sucesso. Ele foi um general que liderou o povo na tomada da terra prometida ali. Então, isto é a palavra de Deus para nós. A gente vê isso também na história, uma coisa interessante que eu vi um artigo que eu estava lendo sobre Jonathan Edwards. É muito interessante porque um, um homem, um estudante, ele fez nos seus estudos ali da faculdade, ele fez um levantamento da genealogia ou da descendência de Jonathan Edwards. Ele foi um grande pregador na época do reavivamento lá nos Estados Unidos, no século XVIII, comecinho do século XVIII, né, 1700 e tanto. Ele foi um grande pregador, ele junto com Wilberforce e outros pregadores ali, eles então lideraram esse avivamento ali nos Estados Unidos. E ele, com certeza, um, o Jonathan era um homem piedoso e ele criava os seus filhos no temor do Senhor, ele dirigia bem o seu lar. Então eles fizeram um levantamento da descendência dele. Isso foi, eu acredito que ali nos anos 1800 e pouco, né, no século XIX, eles fizeram um levantamento e viram que da descendência de Jonathan Edwards, conseguiram achar, descobrir ali mais de 1.300, mais ou menos, descendentes dele. Desses, então, eles viram que tinha se tornado vice-presidente dos Estados Unidos, tinha um decano da faculdade de Direito, o reitor da Escola de Medicina, 3 senadores, 3 governadores, 13 presidentes de faculdades, e assim vai. A lista era grande, né? E, então, acharam muita gente ali que tinha sido bem-sucedida na descendência de Jonathan Edwards. Então, foi um homem bem-sucedido e a sua descendência também foi bem-sucedida, porque ele era um crente, com certeza. E, por outro lado, né, um estudo semelhante feito entre os que estavam aprisionados lá em Nova York, no final do século XIX, um sociólogo chamado Richard Dugdale. Não sei se foi ele mesmo também que fez do Jonathan Edwards, mas ele fez então desse outro homem chamado Jux, chama,
esse homem, né, que se chamava, o sobrenome dele era Jux, é, também viveu no tempo de Jonathan Edwards, na mesma época. E então eles fizeram, é claro, de trás para frente, né, essa genealogia, levantando os dados ali, conseguiram levantar os dados de 1.200 descendentes, começando ali de alguns que estavam presos ali na, nas cadeias ali de Nova York. Então eles viram que entre esses, né, que eles descobriram, tinha 7 assassinos, 60 ladrões, 190 prostitutas, 150 outros condenados, 440 que foram destruídos pelo vício da droga e do álcool. Então foi uma história bem diferente, né, de pessoas que não tiveram o mesmo sucesso dos descendentes de Jonathan Edwards. Então achei interessante porque isso é uma prova histórica e recente, né, não é tão longe assim de nós, de que, de fato, aquele que crê, ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido. Por outro lado, quem não crê, ele não tem esta certeza, e eu acho que a certeza é de que não será bem-sucedido. Então, uma boa razão para ser um crente. E a terceira razão que encontramos aqui, eu acho que é a mais importante de todas, é que o crente ele ganha a vida eterna. Nos versículos 30 e 31, diz que Jesus, aí o João, né, o autor do livro, ele está fazendo aqui uma nota de rodapé, né, dizendo, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, ele enfatiza isso, esses, porém, foram registrados, esses, né, dos 19 capítulos aí que nós já lemos de João, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, ele revela aqui que crendo em Jesus, lendo os seus escritos e vendo o que Jesus fez, crendo então que ele é o Cristo, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar, crendo nele, nós tenhamos vida em seu nome. Esse é o objetivo. Então, ele declara que o objetivo de ter escrito este livro, o João, o apóstolo João. Então, ele diz que ele escreveu para que nós creamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. E a vida que ele está dizendo aqui, certamente é a vida eterna. Então, o crente, ele ganha a vida eterna. Esta é uma boa razão para se tornar um crente, para não ser um incrédulo, mas um crente. Jesus, ele disse em Mateus 16, 26, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, ele está alertando as pessoas que esta vida é boa, né? Muitas coisas boas, a gente pode e deve até, eu acho, tentar melhorar, né, na nossa vida aqui, mas com critérios, né? Nunca se afastando, sendo lá como o Deus falou para Josué, não cessar de falar desse livro da lei e de meditar, e de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, tendo esses valores, seguindo a vontade de Deus, a gente busca sim melhorar nesse mundo, ganhar coisas boas nesse mundo, mas se a gente não obedecer essas regras, se a gente não crer em Jesus, de que adianta? Né? A gente pode até se tornar, talvez até usando meios aí ilícitos para enriquecer, pode ganhar o mundo. Né? Quantas pessoas aí, poucas, né, conseguiram ganhar bilhões e milhões, né, ou talvez não tanto, mas vivem muito bem, mas às vezes o custo é não seguir a Jesus, não seguir os princípios do Senhor Jesus. Então é possível ser rico, ser até bilionário e mesmo assim ser crente em Jesus. Então, buscar sim melhorar a vida, mas não a qualquer custo. Então esse é o alerta, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque depois, na outra vida, a gente não vai levar as coisas daqui. Então, por isso que é importante ser um crente e não um incrédulo. Como já foi dito lá no começo da Bíblia,
em Deuteronômio 30:19, o quinto livro da Bíblia, ali diz que Deus, ele, quando eles entrassem na Terra Prometida, eles iam estar, uma turma ia estar no Monte Ebal e a outra no Monte Gerizim. E os demais iam ficar ali no vale, entre eles, que hoje é ali a cidade de Siquém. Aliás, naquele tempo já existia a cidade de Siquém, e ainda hoje existe. E uns, então, quem estava no Monte Ebal ia proferir maldições, quem estava no Monte Gerizim ia proferir bênçãos, e para que eles escolhessem, né? Se eles obedecessem, eles seriam abençoados; se não obedecessem, não seriam abençoados. Então, nesse contexto todo aí, é que Moisés, então, ele fala também essas palavras, é, dizendo que ele estava tomando os céus como testemunha de que ele estava propondo para eles a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele faz esse apelo: escolhe, pois, a vida. Vocês podem escolher a morte e a maldição, ou vocês podem escolher a bênção e a vida. Isso, então, a decisão que eles tomassem era as consequências que eles teriam. Então, é o mesmo que Jesus fala para nós, não é? Não seja incrédulo, mas seja crente. O crente, ele é bem-aventurado, o crente, ele tem poder porque ele tem o Espírito Santo e ele alcança a vida eterna. Então, isso serve para nós também, é um alerta para nós que nós temos essa escolha ainda hoje. Nós podemos crer ou não, ou decidir não crer. E aí, então, isso vai determinar para onde nós vamos. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, essa é uma escolha que nós temos que fazer hoje, enquanto temos vida, de crer em Jesus, entrar pela porta estreita, andar nos caminhos dele, ou deixar a vida nos levar, né? Entrar pela que é mais fácil, não é? Então, mas as consequências nós não podemos escolher. Então, Deus nos propõe a vida e a bênção, a maldição e a morte. A escolha é nossa. Por isso, então, é importante esse apelo de Jesus a Tomé, que vale para nós também. Não seja incrédulo, mas crente. Em Apocalipse 20:15, diz que no final Deus vai julgar. Então, Deus escolheu um dia, o dia do Senhor, em que ele vai julgar a todos. Nós conhecemos como o julgamento do grande trono branco. E ali diz que, naquele momento, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É muito desesperador pensar sobre isso, mas é um alerta que Deus está nos fazendo, e hoje é a nossa escolha de crer ou continuar incrédulo. Você ainda não é crente? Se você não é crente, você está perdendo grandes e eternas bênçãos. Eu faço um apelo para que você se arrependa dos seus pecados e que você se torne um crente no Senhor Jesus. E se você já é crente, então também existe um apelo para você. Porque mesmo sendo crentes, nós podemos estar andando como se fôssemos incrédulos. E a nossa vida, ela, ela tem uma consequência de acordo com a nossa fé. E mesmo crentes em Jesus, nós podemos estar deixando de lado os princípios do Senhor. E isso vai também nos trazer consequências. Então, consequências que não são boas. Por outro lado, se nós perseverarmos, ficarmos firmes e exercitarmos a fé, como diz lá em 1 Timóteo 4:8, que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, e porque ela tem a promessa da vida presente
e do que há de vir. Então, assim como a gente tem que fazer exercícios físicos para se manter em forma, a gente também tem que exercitar a nossa fé, exercitar a piedade, a fé no Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos assim. Então, o crente, ele, é, ele, ele tem todas essas bênçãos. Ele tem poder para enfrentar as dificuldades, ele é bem-aventurado e tudo que ele faz pela fé, ele prospera, e um crente alcança, por fim, a vida eterna. 3 boas razões para sermos crentes e não incrédulos. Que Deus te abençoe. Se você puder, faça uma visita à nossa igreja. Fica ali na Rua Ipiranga, 3495, Jardim Alto, Rio Preto. Deus te abençoe. Amém.